nobre presidente de exercício, colegas vereadores e vereadora, eu queria iniciar minha fala, primeiramente parabenizando um colega médico, doutora Thelma, doutor Paulo. O doutor Eudes de Sá Nóbrega está lá no Amazonas, né? Uma cidade chamada Orla de Itacoatiara. Olha que nome bonito, né? Orla de Itacoatiara. Eu fui procurar ali com o vereador Natalino, onde que ficava merecida a cidade, e o nome da cidade, na verdade, significa Pedra Pintada, porque está em Tupi-Guarani, né? Então Ita quer dizer pedra e Coatiara pintada, né? É uma cidade pequena, tem 90 mil habitantes, 135 anos de história, né? Mas não tem equipes treinadas para fazer essas cirurgias de fissura lábio-palatais. Então eles estiveram lá esse final de semana, triaram 32 crianças e adultos jovens com a patologia, com o lábio tudo aberto, né? E vão estar operando esses pacientes lá. Eu acho que isso merecia aqui uma moção de aplauso dessa casa, né? Para a gente parabenizar o doutor Eudes e a equipe que está na cidade. Eu queria também aproveitar a fala do nobre vereador Carlão do Gás. O doutor Paulo também citou aqui o Dia da Água, né? No dia 22 de março. E puxar o gancho, doutores, sobre a contaminação do nitrato, tá? Eu não sei se vocês sabem o que é a contaminação de nitrato. Contaminação de nitrato, na verdade, é o contato dessa água com restos, né, de matéria orgânica. Isso pode ser fezes, mas também, Carlão do Gás, pode ser um animal morto, suco de defuntos, cemitérios, né? Como o nome Moisés está citando aqui, né? Então veja só, quando o Carlão do Gás fala em cemitério de animais, fica aqui todo o meu apoio, Carlão, porque isso é uma questão de saúde pública. Além de nós estarmos dando destino adequado, né, com todo o amor que as pessoas têm pelos seus animais, nós também estamos evitando que esses animais despejados em locais não adequados, principalmente que a população que não tem acesso a um outro tipo de como é que se diz? Um destino correto para carcaças dos animais que morrem, eles vão jogar num terreno baldio, vão jogar em fundos de vale, vão jogar em rios aí que teve córregos, e isso vai contaminar sim a nossa água com nitrato, né? As fossas sépticas também, então o esgoto é uma coisa importantíssima. Mas eu queria ainda citar, por exemplo, todo o centro aqui da cidade, todo o centro, nós temos que lembrar que antes o nosso esgoto caminhava por manilha de barro, não tinha cano de PVC. Então, todo esse centro tem contaminação com nitrato, né? Eu estudei bastante isso, nós vereadores, porque a Beneficência Portuguesa abriu um poço ali e eu tive que fechá-lo recentemente, porque a contaminação de nitrato foi subindo. E pasmem vocês que tem tecnologia hoje para zerar isso. Então eu não consigo entender se você pode pegar água lá do Rio Batalha, que também tem que receber tratamento, e você pegar a água do aquífero Bauru e você tratar, uma lá pode e a outra aqui não pode, sendo que nós temos tecnologia para isso. Então condenar o aquífero Bauru, eu acho que é uma insensatez. Está na hora da gente começar a chamar uma discussão com os técnicos dessa área, porque a maior parte deles desconhece filtro de nitrato. Eu tive o desprazer de conviver com isso. Ninguém sabia o que era um filtro de nitrato. Eu trouxe o filtro, instalei na Beneficência Portuguesa, e o nitrato, para vocês que não conhecem, até 10 é o aceitável, né? Quando passa de 10, você já tem que tentar isolar isso aí ou resolver o problema. Com o filtro de nitrato, sabe para quanto foi o nitrato do posto? Estava aberto lá? 0,05. Tecnologia perfeita. É claro que a instituição que está com o posto vai ter mais problemas. Então, por que não termos uma legislação específica, com uma limitação da profundidade, para você buscar essa água no aquífero Bauru? Porque a desculpa que me deram o posto da Beneficência Portuguesa é que o engenheiro colocava a medida lá de 136 metros, e isso era suficiente para atingir o aquífero Guarani. Aí a pergunta: será que o aquífero Bauru
furado desta forma, estaria contaminando o Guarani? Então, se nós trabalharmos com outro tipo de raciocínio, vamos tirar a água do aquífero Bauru. Nós sabemos que ele está contaminado por nitrato? Sabemos, mas nós temos tecnologia suficiente para utilizar essa água com segurança. Eu não vejo por que nós não o fazermos. Acho que temos que começar a abrir uma discussão desse porte, e eu vou buscar talvez quais são os canais que tem que fazer isso, não sei se é lei municipal, se é lei federal, para que a gente comece a fazer uma discussão mais ampla nesse sentido. Também gostaria aqui de parabenizar o prefeito Rodrigo Agostinho, né? Porque na última matéria do jornal, ele praticamente repetiu, né, todas as discussões que a Câmara acabou tendo em relação à água, né? As necessidades de aumentar os reservatórios, a necessidade de pensar já a curto prazo na água parada, né? E também o assunto que foi trazido nessa Casa de Leis pelo vereador Mariano em relação à pressão, né, Mariano? Em relação à pressão da nossa rede. Então, o controle da pressão foi citado pelo prefeito. E o vereador Mariano colocou isso muito bem. Se você não tiver um controle sobre essa pressão, vai acontecer o quê? Vai estourar, né, todos esses canos, que o vereador Mariano poderia até ser de uma parte, Mariano, que você me explique melhor a pressão, por favor. Você que se trouxe da última vez a... Eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela palavra e por ter citado aí o assunto que nós trouxemos a essa casa e que foi alvo de noticiário do Jornal da Cidade, em qual o prefeito ratifica esse posicionamento. O que houve na questão da pressão de água? Funcionários acabaram me procurando, dizendo que quando uma adutora é rompida, ou então quando existe a necessidade de um poço chegar ao seu nível de água, o que é feito? É fechado a água de uma determinada região da cidade. Quando fecha essa água, é claro que todos os moradores ficam sem ela. Quando há o reparo da adutora, ou então que o nível chega ao nível que... quando o poço chega ao nível necessário para o abastecimento, há a abertura dessa água. E os funcionários procuraram falando o seguinte: Mariano, não é feito o que tem que ser feito. Ou seja, abrir a descarga antes, para que este ar possa sair da rede. E aí sim fazer a religação desta água. O que acontece hoje é que é feita a ligação de água no momento em que é feito o conserto do adultério. O que acontece, doutor Raul? Todo esse ar vem passando pela rede, com uma força muito grande. E o que acontece? O aumento do número de vazamentos. Há relatos que em situações como esta, num dia havia 20 vazamentos numa determinada região. Depois que aconteceu esse procedimento que eu acabei de dizer a Vossa Excelência, esse número de vazamento chegou a 120, ou seja, de um dia para o outro, exatamente porque não é feito a questão da descarga. E o que me chama a atenção também, doutor Raul, que após o pronunciamento meu nesta tribuna, um funcionário acabou sendo tirado da função em que estava. Exatamente um dos funcionários que acabou me passando essa informação. Fica aí. Me honra com a parte, vereadora Adildo. É muito bom quando nós reconhecemos os erros e aceitamos as sugestões, opiniões e buscamos o melhoramento. Eu espero que o prefeito não faça como ele sempre faz. Ele reconhece, ele dá razão àqueles que têm razão, mas não tem o ato contínuo, não tem o ato do dia seguinte. Todo mundo sabe dessa questão do ar na rede, porque ar ele é sujeito a compressão, líquido não se comprime, ar se comprime. Por isso do aumento da pressão na rede, e por isso que estoura a rede. Isso tem sido dito várias vezes nessa tribuna, por quem não tem conhecimento técnico. Isso é a cartilha do DAI. O que falta realmente, e nesse dia passado, 22 de março, nós estamos de luto, porque nós não temos como comemorar na cidade de Bauru o Dia Nacional das Águas. Tudo bem, vereador. Eu queria aproveitar 30 segundos apenas, me falta aqui. Uma pena que eu ia tocar num assunto sobre o projeto de lei que eu e o vereador Mariano estamos colocando nessa Casa de Leis. Um projeto de lei que cria... Vou ler o primeiro artigo só para vocês terem uma noção. Fica obrigado toda a rede de saúde do município de Bauru a criar um dispositivo para catalogar
e dar publicidade no Diário Oficial do Município e em site oficial da Prefeitura a todas as solicitações de exames complementares, pedidos de consultas, de especialidades e subespecialidades, solicitações de cirurgias e outras solicitações requeridas por hipótese diagnóstica e demais condutas médicas. Esse projeto, nobre presidente, visa criarmos um banco de dados para podermos estar exigindo das autoridades competentes as nossas necessidades. Obrigado.